boa noite. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050, o programa da TV Ceará que abre espaço para discutir o futuro do nosso estado para as próximas 3 décadas. Uma iniciativa do governo do Ceará em parceria com a UFC, Universidade Federal do Ceará. Vamos juntos pensar o Ceará que queremos? Pensar o futuro para daqui a 3 décadas é, no mínimo, uma ousadia louvável necessária para mudar os indicadores econômicos que compõem o perfil do desenvolvimento estratégico do Estado. Na certeza de que o futuro depende das ações empreendidas hoje, é que a plataforma vem colhendo sugestões ao planejamento também no ambiente institucional e de negócios efervescentes. A necessidade de ações bem mais efetivas se destaca como um dos elementos a serem contemplados com mais brevidade nesse planejamento. Uma temática que vamos abordar agora com o presidente do SIC, Centro Industrial do Ceará, André Siqueira, e o diretor técnico do SEBRAE, Alci Porto Gurgel. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050. Obrigado. Eu começo com você, André. De olho no futuro, como podemos analisar o ambiente institucional de negócios? É um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse programa e poder discutir um pouco assuntos que é muito relevante para quem empreende, para a indústria, para os negócios do Ceará. E olhar para o futuro é imaginar uma situação onde a gente favoreça que os negócios aconteçam com mais facilidade. Eu acho que dentro da temática desse programa, a gente precisa estar sempre em mente que quem move a economia é quem empreende. E esses empreendedores precisam ter um ambiente adequado para iniciarem suas atividades e, muito mais importante, permanecer nas atividades. Então, hoje, ainda o ambiente é muito hostil para quem quer empreender. As exigências são muito grandes, a informação não está posta de forma qualificada, de forma organizada, e isso inibe muito a formalização das atividades existentes e também faz com que o empreendedor possa incorrer em alguns erros, às vezes até sem vontade de cometê-los, né? E isso pode acarretar danos aí, através de multas ou penalidades ao seu negócio. Então, olhar para frente, imaginar um ambiente favorável, um ambiente descomplicado do ponto de vista de você abrir sua atividade econômica e manter ela de uma forma com menos burocracia, com menos exigências de documentação. E eu acho que isso se faz através da construção desse ambiente. Então, dentro desse cenário, o Centro Industrial do Ceará tem trabalhado propostas para o governo, e aí tem muita sinergia com o Ceará 2050, porque o pensamento do Ceará é melhor para o futuro, e o SIC também está somando esforços nesse sentido, né? Juntando boas cabeças pensantes, escutando bastante os empreendedores, as entidades de classe, as câmaras setoriais que compõem a ADESE, para encontrar realmente onde estão as dores, né? Quais são os pontos de maior impacto e maior custo de atividades não produtivas, né? Que se gasta muito hoje nas empresas, gerando impostos, calculando, atendendo a obrigações não acessórias. Então, assim, tem um gasto imenso para tornar uma empresa legal e, na nossa visão, isso pode ser minimizado. Isso não quer dizer que seja descumprimento de regras, né? Uhum. Apenas a facilitação e a simplificação. O SIC já tem hoje um projeto exatamente pensando nessa melhoria desse ambiente, em diagnosticar esses problemas para melhorar esse ambiente de trabalho? Sim, Natália, nós elaboramos um programa que visa a melhoria do ambiente de negócio do estado do Ceará. Esse programa foi apresentado ao governador Camilo Santana em fevereiro deste ano, na presença dos secretários de Estado, das pastas relacionadas com as atividades produtivas. Então, tinha muitas secretarias lá presentes. E o governador aprovou a nossa ideia, né? Então, obviamente que o nosso esforço, ele se soma à vontade do Estado em resolver essa questão do ambiente de negócio.
Então, já existe hoje no Estado muitas iniciativas em algumas secretarias nesse sentido, né, de simplificação, de automação, mas o programa vem buscando um outro olhar, né, escutar bastante a parte de quem empreende, e aí nós chamamos isso das dores, né, do empreendedor. Então, essa etapa já foi vencida. Nós fizemos uma escuta muito ampla com empresários, com contadores, entidades de classe, sindicatos. Abrimos ao público um site para receber, para acolher essas contribuições e construímos, então, as dores. Elencamos isso, ranqueamos e passamos a entender, na visão de quem respondeu, de quem participou, aonde existe mais burocracia, onde é exagerado a exigência de determinadas ações que as empresas precisam submeter. Então, a partir disso, foi elaborado teses de transformação, onde a gente, com essas teses, identificou ações que podem eliminar ou podem minimizar as dores que foram relatadas. E esse programa está em andamento. Então, a gente está no meio dele. A partir dessas teses, nós retornamos aos órgãos para escutar dos órgãos quais seriam as teses, quais os projetos que, na visão do órgão, seria viável implementar ou não. E conseguimos separar essas ideias em ideias inviáveis, pelo menos no curto prazo, em ideias viáveis, que foram acolhidas, e outras ideias que os órgãos já estavam realmente realizando, que aí entra apenas no acompanhamento, né? E interessante, Natália, que a gente conseguiu também identificar 3 eixos, aonde a gente identificou que algumas dessas soluções competem a mudanças na legislação, ou seja, uma atualização em algumas legislações, a classificação de risco do impacto dos negócios de forma pública, a não exigência de certas documentações que hoje são online, a própria não exigências de documentos que o próprio governo emite, documentos que uma secretaria emite, a outra pede. Então, isso, a gente identificou isso como uma mudança na legislação que pode ser feita. E também os outros 2 eixos que seriam tecnologia. Que tipo de tecnologia poderia ajudar esse ambiente, deixar esse ambiente mais favorável? O mundo vive uma transformação. O governo federal está em constante mudança nesse sentido. Alguns países, como a Estônia, é referência mundial de ambiente de negócio, onde, por raríssimas exceções, o cidadão ou o empreendedor precisa se dirigir ao governo. Então, dentro desse sentido, a tecnologia pode ajudar muito a solucionar alguns problemas. E, por fim, a regra de negócio. Então, a gente pode mudar algumas regras de negócio para deixar esse ambiente mais facilitado ainda. Então, uma revisão na legislação, um uso da tecnologia que possa unificar as bases de dados das secretarias, ou seja, o relacionamento hoje é individualizado. Se eu vou na SEMASSE, eu tenho que construir um processo da minha empresa do zero, levando documentação, papel. Se eu vou na COGÉ, da mesma forma. Se eu vou na FUNCAP, no Bombeiro. Então, isso pode ser unificado numa única plataforma, onde, obviamente, o Estado já me conhece, que eu já tenho empresa, ele sabe onde é que eu estou, quais são meus dados, quanto é que eu faturo. Então, isso pode ser simplificado e a tecnologia pode vir para resolver isso. Alci, como é que o SEBRAE, então, vem atuando dentro dessa ajuda, desse ambiente, criando, né, melhorias e atendendo a essas empresas? Olha, Natália, queria primeiro abraçar aqui o André, dizer da alegria de estar mais uma vez debatendo aqui com ele em ambientes empresariais, onde nós trocamos ideias desse universo que ele menciona agora. Mas nós pensamos que nessa visão do Ceará 2050, tem um fator complementar a tudo isso que o André tão bem está conduzindo através do Centro Industrial, que é a questão da gente pensar também na base empreendedora, ou seja, como é que nós queremos que essa juventude esteja no futuro. Então, nós temos hoje milhares de jovens, crianças até, que estão no ensino fundamental, no ensino médio, cuja cultura dos pais lá atrás era a cultura do emprego. Quer dizer, eu vou estudar para conseguir um concurso, para ir para o serviço público de preferência.
O Sebrae está trabalhando numa cultura empreendedora desde o ensino fundamental. Nós já estamos com 40 mil crianças num programa de jovens empreendedores primeiros passos, somente no Ceará. É um programa no Brasil inteiro. E que com isso nós queremos o quê? Plantar a semente do empreendedorismo lá na base, onde a criança está justamente discutindo o que é que eu quero ser, qual é a minha vida no futuro, o que é que eu vou aprender a partir da experiência dos meus pais, mas com alguma coisa que me leve a entender que eu não preciso ser empregado de ninguém. Eu posso ser dono do meu próprio negócio, eu posso ser autor da minha vida. Então, há uma discussão acontecendo já no Ceará e o Sebrae está fazendo isso já nesse número significativo de escolas públicas, principalmente no interior do estado. Aí já se soma mais de 40 prefeituras conosco nesse trabalho. O Sebrae investe tudo gratuitamente. Todo o material didático, a capacitação das professoras e professores são feitas gratuitamente pelo Sebrae. Com isso, nós estamos fazendo um trabalho de preparação para o futuro, né, de uma geração que, se não cuidar agora, ela chega lá com o pensamento de antigamente. Então, esse é um passo importante. O outro passo importante, a nosso ver, é que nós estamos também calcados numa economia tradicional. Por mais que nós tenhamos empresas ousadas, nós estamos baseados ainda numa economia que a base, por exemplo, exportadora do Ceará, só veio se distinguir um pouco após a implantação da siderúrgica. Mas a base exportadora cearense ainda é muito baseada nos setores tradicionais. Né? É a confecção, é o calçado, é a castanha do caju, é a questão da cera de carnaúba e alguns outros que se destacam muito isoladamente. Olha, isso, com essas atividades, nós não chegamos a ultrapassar ainda 2% do PIB do Brasil. O Ceará, embora um esforço muito grande, mas o teto dos 2% sempre fica. Então, é necessário olhar outros setores mais ousados, os hubs que estão aí, principalmente falando aí da questão do polo digital, que o Ceará precisa atrair com urgência. É o polo do setor de saúde, que o Ceará já avançou bastante com a implantação desses núcleos de tecnologia e inovação de saúde. E esse polo do turismo, através do aeroporto e também o porto, por que não dizer, porque com isso você atrai negócio, mas também atrai turismo. Você tem aí uma base nova de empreendimentos a surgir que precisam ser olhados e precisam ser preparados. E aí entra esse ambiente de negócio que o André tão bem coloca, que não há como atrair novos setores de vanguarda se não houver um ambiente propício para empreender. Aí o papel do SIC é fundamental nesse momento. E o terceiro eixo que nós do Sebrae consideramos importantíssimo é a questão territorial. O Ceará é o estado do Nordeste que tem a economia mais concentrada. 67% da economia cearense ainda é Fortaleza e região metropolitana. Você então tem aí cerca de quase 170 municípios, que sobra pouco mais de 37%, 38% da economia, para distribuir com todos eles. Se você extrair daí as cidades médias que nós temos, sobra uma insignificância de investimento nessa gama de pequenas cidades, que abrigam cearenses com expectativa de futuro, que tem crianças recebendo orientação de ser empreendedor e como elas vão conseguir esse ambiente num município distante de tudo, sem infraestrutura, sem ter acesso aos principais fatores que levam o empreendedor a ter sucesso. Então, tudo isso é motivo de uma discussão do Ceará 2050 e o Sebrae, com cada eixo desse, nós temos um plano de ação. Na questão territorial, o Sebrae está fortalecendo cada vez mais os territórios, com planos de ação dentro de cada território. São 12 territórios cearenses, em cada um deles nós temos um escritório regional. E na questão da criança e do adolescente, esse trabalho de cultivar a cultura empreendedora e transformar o ambiente da escola num ambiente criativo e inovador é um desafio também, porque ninguém vai fazer um Estado inovador se não fizer as pessoas inovadoras no ambiente do Estado. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Você falou muito que ainda existe esse ambiente um pouco hostil, né? Um ambiente hostil. A principal queixa é o quê do empreendedor? Se fala muito dessa questão da carga tributária, que ainda impede muito, ainda é grande. Qual é o principal problema? Estou colocando como problema, mas assim, qual é a principal causa, a principal reclamação mesmo do empreendedor hoje? Ou para crescer, ou para iniciar mesmo um negócio?
Olha, nesse nosso programa, nós não tocamos em nenhum momento na carga tributária. Nós sabemos que ela é excessiva no Brasil. O Brasil ranqueia aí como um dos países da maior carga tributária do mundo. Mas, no nosso ver, se o governo não atrapalhar, no sentido de facilitar a vida de quem empreende, ele já contribui muito para o desenvolvimento. Então, nós precisamos ter um governo eficiente no atendimento, na velocidade de quem empreende. Então, se você for resolver... Essas facilidades, como você acabou de falar, de cada secretaria, de unificar esses processos. Então, hoje tem esse movimento no governo acontecendo. Para você ter ideia, todas as secretarias agora que tem a ver com negócios vão estar juntas num único ambiente, lá no centro de eventos, né? Já é um movimento, ou seja, hoje se eu quiser ir na junta comercial, ela está no endereço, o bombeiro está em outro endereço, a Semas está em outro endereço, a SEDET em outro endereço, isso vai mudar. Então, isso já facilita muito. Claro, o ideal é que eu não precise ir lá, né? Que eu consiga resolver minha vida o máximo possível de forma digital. Isso. Então, essa é a tendência que o mundo está seguindo e que a gente precisa ver de forma mais rápida possível aqui no nosso estado. Que a gente possa entender a regra do jogo antes de começar o jogo. Muitas vezes você tem uma definição de risco num órgão e que difere de outro órgão. Então, para um órgão eu sou baixo risco, no outro órgão eu sou médio risco. Ali o que eu tenho eu atendo, mas naquele outro eu não atendo. E às vezes você vai descobrindo isso durante o jogo. Entendeu? Então, isso é muito complexo. Então, a gente ter isso de forma clara. Eu quero abrir um empreendimento, qual a necessidade, o que é que eu tenho que cumprir? E se eu conseguir enxergar isso num ambiente digital só, eu acho que isso ajudaria muito a resolver esses problemas que a gente chamou de dores, né? De quem empreende. Quando nós partimos para as prefeituras, aí os problemas aumentam, né? Porque a história da empresa tem que passar pela prefeitura. Então, nesse sentido, o SEBRAE tem apoiado uma iniciativa muito importante, que aí eu acho que o Alci certamente vai falar, sobre a Rede Simples, Sim. que envolve aí uma iniciativa junto com a Junta Comercial e outros parceiros nesse ambiente, mas aí o SEBRAE pode detalhar. Mas hoje, nas prefeituras, de forma geral, cada prefeitura trata o empreendedor de uma forma diferente. Tem prefeitura que é totalmente no papel. Tem outras que têm uma parte dos serviços digitais. Tem outras que, como Fortaleza, é referência nacional, Fortaleza Online. Tem ali, acho que 30 serviços digitais ofertados, né? Nossa junta é referência nacional, porque conseguiu dar um passo nesse avanço da tecnologia. Tá? Então, a gente precisa ter esse ambiente favorável. Regras claras, que dê segurança jurídica a quem quer empreender. Ok, vou fazer então nossa primeira pausa. Daqui a pouquinho a gente volta mais com o Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.